senhores, ao lado Rabicho, almofadinhas e pontas apresentando Caldeirão Furado. E no vídeo de hoje, por trás de Azkaban, os criminosos mais notórios do mundo bruxo. Depois da vinheta. Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Por trás das paredes de Azkaban passaram os criminosos mais notórios que esse mundo bruxo já viu. O fato é, nem todos eles eram culpados dos crimes que foram acusados. E no vídeo de hoje, eu separei alguns nomes dos prisioneiros culpados e inocentes que passaram por Azkaban. Começando pelo avô de Lord Voldemort, Servolo Gaunt. O Servolo foi preso em Azkaban por atacar funcionários do Ministério da Magia. Ele ficou preso por um período em Azkaban e depois foi solto. E se falamos do avô de Lord Voldemort, vamos falar do tio de Lord Voldemort. A família boa, hein? O Morfino Gaunt foi preso em Azkaban também por atacar funcionários do Ministério da Magia. Ele havia atacado trouxas, ele atacava trouxas por diversão. Aí um funcionário do Ministério foi lá até a casa dele levar uma intimação por ele ter atacado trouxas, né? E ele simplesmente atacou o funcionário do Ministério também. Aliás, foi desse funcionário algumas lembranças usadas por Dumbledore para mostrar para o Harry um pouco do passado de Voldemort. O Morfino foi preso em Azkaban, ficou também um período do tempo lá em Azkaban e foi liberado. Mas depois ele voltou para Azkaban e vocês sabem por quê? Quem leu os livros com certeza sabe, mas se você que não leu ou não sabia ou esqueceu, o Morfino foi preso por ter assumido o assassinato da família Riddle, dos avós e do pai do Lord Voldemort. Só que aí que tá, meus amigos, não foi o Morfino que matou os Riddle, foi o próprio Lord Voldemort. Lá com seus 15 e 16 anos, ele matou o próprio pai e os avós, e ele alterou a memória de Morfino Gaunt, fazendo com que o próprio acreditasse que ele havia matado os Riddle. Então, ele assumiu a culpa, foi mandado para Azkaban e morreu por lá. Apodreceu lá em Azkaban e ficou o resto da vida por um crime que ele não cometeu. Bartolomeu Crouch Jr., ou como nós carinhosamente chamamos de Bartô Crouch Jr. Carinhosamente. O Bartô Crouch Jr. foi preso por ter participado da captura e tortura do Auror Frank Longbottom e sua esposa Alice Longbottom. Ele e mais um grupinho de comensais da morte torturaram os dois, levando-os à loucura. O Bartô Crouch Jr. e os outros comensais da morte foram até a residência dos Longbottom porque o Neville era uma das crianças que se encaixava no que a profecia dizia. Aquela profecia do Harry também se encaixava para o Neville, porque ele também havia nascido no final de julho e os pais dele já haviam enfrentado Lord Voldemort. Como o Frank Longbottom era um Auror, ele já havia enfrentado o Voldemort. Cara, por que era isso? Por que o Voldemort não foi lá? Porque o Voldemort decidiu ir primeiro até os Potters, porque os Potters já haviam lutado com ele 3 vezes pessoalmente, o Tiago e a Lilian, 3 vezes, como eles eram da Ordem da Fênix, e aí o Voldemort pensou: se tem alguém que vai poder me derrotar é o filho desses caras aí, então eu vou lá pessoalmente, aí depois eu vou no outro. Só que Voldemort não fazia ideia de que Lilian Potter ia colocar uma proteção tão forte, mas tão forte no seu filho, que destruiria o seu corpo. E aí que entra a história do Bartô Crouch Jr. com os outros comensais da morte, que torturaram pra caramba o Frank Longbottom e a sua esposa, porque eles queriam saber do paradeiro de Lord Voldemort. Eles queriam saber o que havia acontecido, queriam saber onde o Voldemort estava, já que eles não sabiam o que tinha acontecido. E também porque o Neville era uma das crianças que se encaixava na profecia. Aí beleza, o Bartô Crouch foi preso, foi mandado para Azkaban, só que aí ele fugiu. E como ele fugiu? A mãe do Bartô Crouch Jr. simplesmente trocou de lugar com o filho em uma de suas visitas. Caco, mano, como ela fez isso? Os caras não perceberam, velho? Não perceberam, porque ela tomou poção polissuco se transformando no filho e o filho tomou poção polissuco se transformando nela. Isso é que é um amor de mãe, hein, cara? Eu não vou julgar essa atitude não, porque mãe faz qualquer coisa por um filho, mesmo ele sendo um criminoso. Então ela foi lá, tomou a poção polissuco, ficou no lugar do Bartô Crouch Jr. O Bartô Crouch Jr. saiu pela porta da frente e a mãe dele já estava doente, não durou muito tempo em Azkaban, acabou falecendo por lá mesmo. Depois da fuga do Bartô Crouch Jr., a gente já sabe que ele teve grande participação, grande influência, contribuiu muito no retorno de Voldemort em 1995.
Pettigrew. Foi ele quem sequestrou o Aldor Olho Tonto Moody, quem se transformou nele com poção polissuco, colocou o nome do Harry no Cálice de Fogo para que ele fosse até o cemitério, encontrasse o Lord Voldemort e fosse assassinado. Mas não deu certo. E aí, quando as pessoas perceberam que ele fugiu, ele simplesmente recebeu a pior sentença que pode existir no mundo bruxo: o beijo do Dementador. Ou seja, o beijo do Dementador é pior que a morte, meu amigo, porque ele suga a tua alma e teu corpo fica ali vegetando. Você só fica ali, tipo... Bellatrix e Rodolfo Lestrange, presos em Azkaban por terem participado da tortura de Frank e Alice Longbottom junto com o Bartol Crouch Jr., eles foram caguetados, dedurados, xnoviados, nem sei se isso existe. Lembra aquele julgamento lá que o Karkaroff tá, ele sobe na celinha e pá, ele tá numa celinha que tem umas... Então, esse julgamento que só aparece o Bartol Crouch Jr. sendo caguetado, na realidade, nessa audiência aí rodou uma porrada de nego, não foi só o Bartol Crouch Jr. não. E nesse geral estavam Bellatrix Lestrange, Rodolfo Lestrange, Rabastan Lestrange, que era o irmão do Rodolfo. E aí foi todo mundo mandado pra Azkaban e passaram um bom período de tempo lá, porque eles só foram fugir lá em 1996, quando houve aquela fuga em massa que aparece no Profeta Diário lá em Ordem da Fênix. Antônio Dolohov, preso por ter assassinado alguns trouxas e participado do assassinato de Gideon e Fábio Pruitt, que eram irmãos de Molly Weasley. A Molly tinha o sobrenome de Pruitt quando solteira, o Gideon e o Fábio eram membros da Ordem da Fênix. O Antônio Dolohov também fugiu de Azkaban lá em 1996 durante a fuga em massa. E só pra lembrar, foi ele quem matou o Lupin. Hello, darkness, my old friend. Augustus Rookwood. Ele era funcionário do Ministério da Magia, mais precisamente do Departamento de Mistérios, e ele foi preso por fornecer informações de dentro do Ministério para Lord Voldemort. Ele também fugiu na fuga em massa e ele, Bellatrix, Rodolfo Lestrange, Dolohov, todos participaram da batalha do Ministério que teve lá em Ordem da Fênix, sabe? Que pega mal fogo, que o Sirius morre, que é feitiço pra tudo quanto é lado. Eles todos estavam nessa batalha. E só mais um detalhe também sobre morte, foi o Augusto Rookwood que causou a morte do nosso querido Fred. Hello, darkness, my old friend. Lucius Malfoy. Até que enfim chegou no Lucius, né? Até que enfim o Lúcio foi preso, porque olha, desde Câmara Secreta, quando ele apareceu, eu ficava pensando, quando esse cara vai ser mandado para Azkaban? Ele foi preso depois da batalha do Ministério, quando oficiais do Ministério da Magia chegaram e viram que ele estava lá, pegaram em flagrante, não tinha como escapar, e aí o conceito dele com o Lorde das Trevas caiu bastante, né? Porque ele que estava encarregado da missão. Aí depois de sofrer um feitiço das pernas presas, ele pegou e ó, quebrou a profecia. E aí, meu amigo, Voldemort ficou bem puto com ele e achou que ele estava melhor lá em Azkaban. Só que aí, em 1997, quando Voldemort assumiu o comando da bagaça toda, pra não falar palavrão, ele pegou e acabou saindo de Azkaban. Percival Dumbledore, o pai de Alvo, Aberforth e Ariana, foi preso em Azkaban por ter atacado 3 jovens trouxas. Os trouxas, na ocasião, haviam atacado sua filha Ariana, fazendo com que ela ficasse abalada psicologicamente o resto de sua breve vida, porque ela morreu bem jovem. Os trouxas viram a menina fazendo magia e fizeram com que ela revelasse o truque, e ela não podia revelar nem se ela quisesse, porque não havia nenhum truque, era magia de verdade. E aí eles ficaram lá encasquetando, torturando a menina, não sei se fisicamente ou só psicologicamente, mas a Ariana nunca mais quis realizar magia na vida. E o Percival Dumbledore vingou sua filha. Eu teria feito o mesmo e não teria só atacado e teria arrancado a cabeça de todos eles. Infelizmente, o Percival ficou o resto da vida e morreu em Azkaban. Imagina como deve ter sido difícil pro Alvo, pro Aberforth, pra Kendra e pra Ariana. Aí a Kendra morreu logo depois, a Ariana morreu depois e o Aberforth e o Alvo ficaram sozinhos no mundo. Ou seja, uma família destruída por causa de 3 trouxas babacas. E pra finalizar com o melhor personagem da história de Harry Potter, Sirius Black. O Sirius foi enviado para Azkaban por ser acusado de assassinar Pedro Pettigrew e mais alguns trouxas, além de ter traído Tiago e Lilian Potter, entregando sua localização a Lord Voldemort. Ele ficou preso exatos 12 anos e quando ele fugiu, meus amigos, ele só queria uma pessoa: encontrar o miserável do Pedro Pettigrew para arrancar
arrancar a cabeça dele, pra dilacerar ele, pra mostrar que ele tava vivo e matá-lo de verdade. Ele era totalmente inocente, ele nunca traiu os Potters, porque ele tinha uma coisa chamada caráter. Eu gosto muito do Sirius Black, é o meu personagem preferido porque ele passa um exemplo enorme de que nós sempre temos escolha. Sirius Black fugiu lá em 1993 e aí nós temos todo o episódio, né, de Prisioneiro de Azkaban, todo o desenrolar da história. No final o Harry acaba descobrindo que ele não era o traidor de seus pais e que ele estava certo, que ele era inocente. E aí quando o Sirius vai matar o Pettigrew, o Harry pega e fala que ele não quer que o seu padrinho se torne um assassino. Só que aí o Rabicho foge, né? E aí o Sirius vive escondido até a Ordem da Fênix e é assassinado. Hello, darkness, my old friend. Então, se você, assim como eu, que queria ver o Harry morando junto com o Sirius, deixa o like aí, porque, velho, isso parte do meu coração. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não feche o vídeo porque ainda tem recado. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Caco Cardassi e esse é o Caldeirão Furado. Então deixa de ser trouxa, se inscreva e ative as notificações, esse sininho que tem aqui, para que você fique por dentro de tudo que acontece por aqui e ser avisado, notificado quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Não esquece de deixar o like porque ajuda pra caramba e é nóis. Tim! No mais é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, fiquem na paz e mal feito feito.